No mês passado aconteceu o Outubro Rosa, um mês inteiro voltado para alertar as mulheres da importância de se detectar precocemente o câncer de mama. E agora o mês de novembro é dedicado aos homens para os cuidados com o câncer de próstata. É o Novembro Azul. José Antônio teve câncer de próstata há 10 anos. O diagnóstico veio após um dos exames que faz anualmente desde os 40 anos. Eu comecei a fazer os exames preventivos para detectar possível câncer, porque eu tinha história de família. Meu pai teve câncer e eu fui avisado por meu médico, meu urologista, cedo, de que eu deveria começar pelo menos aos 40 anos. E comecei. E sempre fiz os exames anualmente, direitinho. O câncer na próstata é o câncer que mais atinge os homens. É uma doença típica do envelhecimento masculino e a partir dos 60 anos, as chances de ter o câncer de próstata aumentam. Os médicos recomendam que os exames de prevenção comecem a ser feitos a partir de 50 anos. Em caso de histórico familiar, o início deve ser aos 40 anos. Mas o toque retal é assunto delicado até entre os homens que nem chegaram aos 40. Não é legal não, né? Mas vai ter que fazer. Tem que fazer. Eu acho que é válido. Inclusive lá no meu serviço a gente participou do Outubro Rosa, né? Constrangedor, né? Não é legal, vai ser necessário. Fico pensando assim, né? Como será, mas se é para a saúde, né? Essas coisas da saúde é muito bom, é importante, né? Novembro, então, colore-se de azul para conscientizar os homens sobre a prevenção do câncer de próstata. O toque retal pode ser uma questão delicada e um exame temido para muitos homens, mas é um dos métodos mais eficazes para prevenção e diagnóstico precoce do câncer de próstata. Foi o que aconteceu com José Antônio. Por meio do exame de toque, ele descobriu o câncer, fez radioterapia e em 3 meses estava completamente curado. Como eu fazia os exames e estava na fase ainda embrionária, estava no iniciozinho, eu consegui contornar o problema e fiquei totalmente bom, me operei há 10 anos. Aliás, eu me operei há 10 anos e desde então estou bem. E o senhor de 65 anos toca no assunto sem problemas. Pode enfrentar porque realmente é tranquilo, eu até esqueço disso. Nunca me lembro, não tenho o mínimo problema com a palavra câncer, para mim é uma palavra normal. Isso é uma coisa que está na vida das pessoas de uma maneira geral e a gente tem que tratar disso do tema com absoluta tranquilidade. Fica o exemplo, né? E como dissemos, novembro é o mês de conscientização dos homens para os cuidados para detectar precocemente o câncer de próstata. E para falar sobre essa importância, está aqui conosco o médico urologista Rodrigo Tristão. Boa tarde, doutor. Será que o preconceito é o principal obstáculo para que os homens procurem atendimento médico? Com certeza, ainda hoje a gente vê que o preconceito, como a gente viu na matéria, é o principal objetivo que faz o homem retardar a vinda até o urologista para fazer o diagnóstico precoce. E com o diagnóstico precoce, a cura, ela é grande, as chances de cura? A chance de cura com o diagnóstico precoce é acima de 90%. 90% a 95% dos pacientes com câncer de diagnóstico precoce são curados com tratamento adequado. Agora, o câncer de próstata, doutora, ela é uma doença silenciosa ou dá algum sinal de alerta? Na verdade, é o seguinte, o câncer de próstata, no estágio inicial que nós estamos falando, ele é totalmente assintomático, ou seja, o paciente não tem nenhum tipo de sintoma. Muitos pacientes deixam para procurar o urologista quando vão ter alguns sintomas de dificuldade urinária, piora para vai estar incomodando para urinar, e isso aí muitas vezes já não tem um câncer no estágio inicial, já um câncer no estágio já avançado. Na fase inicial, os homens não têm nenhum tipo de sintoma. Por isso, que o Ministério da Saúde e a Sociedade de Urologia recomendam as campanhas de rastreamento precoce, para diagnóstico precoce, a partir dos 40 anos e quem tem história familiar da doença. Agora, a partir de quando é feito o diagnóstico, quais são as formas de se tratar o câncer de próstata? Após o diagnóstico, que o diagnóstico do câncer é feito por uma biópsia de próstata. As formas de tratamento são as seguintes. Tratamentos curativos, a gente tem a cirurgia, diversas modalidades de cirurgia, e a radioterapia, também suas várias formas. Como a gente viu ali. Como a gente viu a radioterapia. Então, são as duas formas de tratamento do câncer. Em pessoas mais idosas, que é feito esse diagnóstico,
E o câncer é muito inicial, até se tem agora discutido um tratamento que é só observação desse paciente. Não fazer nenhum tipo de tratamento e só observar se ele vai progredir para alguma doença ou não. Mas isso aí é só em casos selecionados, em pessoas acima de determinada idade, muito mais idosos, não é a rotina do dia a dia nossa. Então, o tratamento para a gente é cirurgia ou radioterapia. Agora, existe muito medo ainda em torno da cirurgia por conta de algumas sequelas que elas podem acarretar. Fala um pouquinho sobre isso, doutor. Então, assim, a gente tem alguns dramas, né? Primeiro, quando a gente faz um diagnóstico do paciente e fala, você tem um câncer de próstata, ele já fica com muito medo. E a cirurgia ou a radioterapia, também ela leva algumas sequelas. E a principal dela, que o homem fica mais afligido, é a impotência sexual, né? E outra seria a incontinência urinária. Quanto mais precoce, qual é a mensagem? Mais precoce você diagnostica a doença, maior chance que você tem no tratamento, no caso de uma cirurgia, a preservar a função sexual desse paciente. Quando você faz o diagnóstico já numa fase mais avançada e submete ele a uma cirurgia, as chances de ele evoluir com um problema de impotência sexual são muito grandes. Então, no diagnóstico precoce, isso fica, a chance de você preservar a potência dele é maior. Então, agora no mês, né, de conscientização dos cuidados que o homem deve ter com a saúde, é importante reforçar, deixar de lado esse medo, esse tabu, todo esse preconceito e buscar mesmo o urologista, né, doutor? Isso. Na verdade, a mensagem que tem que ter é o seguinte, muitos homens, eles não fazem o toque retal, eles fazem só o PSA. E a gente sabe que tem alguns pacientes que eles têm câncer de próstata com PSA normal, então o exame está normal, mas a gente faz o toque, identifica um nódulo. Então a mensagem que eu dou é, faça o toque aliado ao PSA. Perfeito, doutor Rodrigo Tristão, urologista. Obrigada pela sua participação Eu que agradeço. Boa tarde.